Para facilitar para a gente na hora do find, a gente pode adicionar uma segunda instrução, um segundo objeto ao find, que é a instrução que a linguagem chama de projection. O que seria o projection? De forma resumida, o projection pode-se dizer que ele é o que nós queremos visualizar de um documento. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu tenho o comando db.pokemon.find, certo? Dentro desse comando db.find, eu tenho a primeira coisa, a nossa query, certo? No que finaliza a query, a gente pode colocar esse comando que ele é opcional, através da vírgula, e eu abro um novo objeto. O que esse objeto me permite fazer? Me permite falar quais são os campos que vão aparecer na minha consulta. Então, por exemplo, eu quero que apenas o nome do Pokémon apareça na hora de consultar. Então, como que eu faço isso? Eu vou colocar qual é o campo que eu quero que apareça, no meu caso, name. E eu vou colocar à frente dele ou o comando true ou false, mas por padrão se coloca o comando 1 ou 0. 1 quando eu quero que apareça. Por padrão, o underline ID corresponde ao identificador daquele documento, ele sempre vai aparecer. Então, se eu não quero que apareça, eu posso colocar, por exemplo, underline ID, 2 pontos, e aí o número 0, que significa não me mostre essa informação. Então, como que eu posso visualizar as minhas instruções aqui? Eu vou colocar, eu quero visualizar apenas o nome de todos os Pokémons. Eu não vou colocar uma instrução da query aqui para que a gente consiga visualizar todos os Pokémons ali que estão listados. Então, vou copiar essa instrução, vou limpar a tela e vou colar. Quando eu dou Enter, você pode visualizar que agora ele não me mostra todo o documento, mas ele mostra apenas o underline ID, como eu falei, é padrão, e o name de cada instrução. Se eu digitar it e dar Enter, ele vai me mostrar outros Pokémons até, se eu ficar digitando it, até o Pokémon 800 ali que está registrado dentro da nossa base de dados. Beleza? Então, o projection, ele é justamente o que nós queremos visualizar. Então, por exemplo, se eu quiser também visualizar a velocidade, então, vírgula, speed, 2 pontos, 1. E eu não quero visualizar o ID desse Pokémon. Então, underline ID, 2 pontos, 0. Certo? Vou copiar isso aqui para a gente visualizar de novo. Colo a minha instrução e dou Enter. Agora eu tenho apenas o name e a velocidade daquele Pokémon. Isso facilita bastante na hora da nossa busca. Se, por exemplo, eu não preciso de todos os dados, eu quero apenas parte deles, isso vai facilitar bastante aí, até na visualização, né, na não necessidade ali de fazer uma busca e trazer todas as informações, sendo que eu não vou precisar de todas. Então, uma outra instrução que é bastante interessante para você adicionar sempre que necessário é o projection. Então, lembrando, o projection ele não vai dentro da query, ele é uma instrução opcional do find e a gente coloca após. Então, a gente tem a query, vírgula, e aí um objeto correspondente ao projeto. A gente vai usar nos nossos casos aqui para a gente reduzir a visualização dos elementos, mas é interessante você entender para que serve essa instrução projeto. Beleza? Continuando aqui então, vamos supor que eu tenho aqui a minha base de dados DB, a collection Pokémon, find, e aí dentro das minhas instruções eu quero selecionar todos os Pokémons que começam com a palavra, com a sílaba Pi, né? Então eu quero selecionar o mais famoso lá, que é o Pikachu, e quero selecionar os outros também que fazem parte disso. Como que eu poderia fazer para fazer essa seleção?
Então eu poderia, por exemplo, colocar aqui name, dois pontos, e aí adicionar apenas essa instrução. Será que isso funcionaria? Eu vou até colocar um projection aqui para a gente reduzir a visualização. Então eu quero só visualizar o name por enquanto. Significa que eu quero visualizar. Então eu vou fazer essa consulta. ls, colei a minha instrução e dei enter. Não deu nenhum erro, mas não retornou nada. Por quê? Porque eu não tenho nenhum Pokémon que se chame Pi. Ou tenho Pikachu, ou tenho outros Pokémons, mas não tenho nenhum que tenha apenas essa sílaba ali no seu name. Então como que a gente pode fazer para selecionar? Eu posso utilizar o que a gente chama de regex. A regex ela nada mais é do que uma linguagem que nos permite usar alguns símbolos para, de certa forma, criar um filtro. Talvez você já utilizou regex utilizando formulários em HTML para filtrar ali, ou para não permitir que um campo tenha digitação, por exemplo, de números, ou permitir que sejam apenas números. Talvez você já utilizou em algum momento. E fica então a minha sugestão para que você pesquise a respeito do assunto, que é bastante interessante e vai te ajudar bastante nas consultas. A gente vai ver alguns exemplos, mas é interessante se você quiser ir mais a fundo, né? É um recurso muito interessante, muito importante aí na hora de você criar os seus filtros ali. Basicamente, o que eu poderia fazer para transformar essa string em um regex? A forma inicial de eu trabalhar com isso é tirar as aspas duplas e colocar barras no lugar. Isso significa que eu já criei uma expressão regular ou um regex aqui, e nesse caso, ao invés agora de eu buscar por um nome que seja exatamente igual a pi, eu mudo a minha consulta para buscar qualquer registro que tenha a sílaba pi. Então eu vou selecionar aqui e vou colocar no lugar do meu find. E agora você vai ver que ele encontrou várias, ó. Eu tenho aqui Pidgeotto, né, que começa com pi, Pidgeotto, Mega Pidgeotto. Então em qualquer lugar que eu tenha a sílaba pi, ele fez a busca e encontrou esse registro. Para você que já utilizou um banco de dados relacional, isso é muito semelhante ao like, né? Quando eu quero selecionar uma determinada palavra, e aí eu faria, por exemplo, teria lá select asterisco from o nome da minha tabela, e aí eu teria minha condição where nome like, aí eu teria, por exemplo, porcentagem pi porcentagem. Seria mais ou menos essa ideia que a gente tem ali dentro de uma base de dados relacional. Se você nunca viu isso aqui, nunca utilizou uma base de dados relacional, isso não vai fazer diferença para a gente utilizar agora dentro da base de dados não relacional. É só a título de curiosidade mesmo para você que já utilizou. É muito semelhante a isso. Agora vamos supor que eu quero limitar essa consulta a todos os registros que comecem com pi. Não tem um pi em qualquer lugar, qualquer outro lugar aqui, né, como a gente pode ver em vários outros registros aqui que foram selecionados. Como que eu faço? Através da expressão regular, basta eu colocar um acento circunflexo antes do pi. E aí é só eu copiar, adicionar essa instrução, e agora você vai ver que não tem nenhum outro registro que tenha essa sílaba no meio ou no final, e sim todos no início. Uma outra instrução, por exemplo, que eu quero que todos os pokémons que terminem com A. Como que eu faço isso? Então, para utilizar uma expressão regular para isso, para indicar que uma palavra vai terminar com essa letra, ao final eu coloco um sinal de dólar. E aí eu copiar para a gente visualizar. E aí é só eu colar e dar Enter, que agora eu vou visualizar todos os pokémons ali que terminam com a letra A.
Digitando it, eu consigo visualizar todos os outros aqui que foram selecionados, certo? Se eu colocar, por exemplo, count aqui, eu consigo visualizar a quantidade de pokémons que possuem o final com a letra A. No nosso caso aqui são 63. Beleza, então vamos supor que eu não sei que essa palavra, o nome do Pokémon ali começa com letra maiúscula e por algum acaso eu digitei o acento circunflexo e o P começando com minúsculo. Eu vou tirar um count aqui, eu vou fazer a consulta dessa instrução. Colei. Quando eu dou Enter, não encontrei nenhum registro. Por que não encontrei nenhum registro? Porque as instruções aqui no MongoDB, elas são case sensitive. O que significa isso? Significa que há diferença entre minúsculo e maiúsculo. De forma que se o nome está começando com maiúsculo e eu busquei começando com minúsculo, ele não vai encontrar nenhum registro. E não é isso que eu quero. Vamos supor que eu esqueci como que começa o nome. Eu quero encontrar todos os registros que começam com PI, independente se são minúsculo ou maiúsculo. Então, o fato da gente fazer uma consulta no MongoDB significa que ele é case sensitive. Então, se eu digitar minúsculo e a palavra começar com maiúsculo, não vai encontrar. Vice-versa também. Se eu digitar em maiúsculo e a palavra começou com minúsculo, também não vai encontrar. Como que eu faço para resolver isso? Através do regex, eu posso adicionar a letra I à frente da minha expressão regular. Eu estou adicionando uma instrução de ignore case, significa ignore a instrução case sensitive e encontre independente se seja maiúsculo ou minúsculo. E aí, se eu fizer a visualização aqui novamente, colar a instrução, você vai ver aqui que eu já tenho a busca correta. Mesmo que eu pesquisei como minúsculo, a instrução I, ela faz com que o MongoDB ignore essa questão do case sensitive, se é maiúsculo ou se é minúsculo. O que importa é que comece com PI, e aí ele vai fazer essa busca, e no nosso caso aqui encontrou vários registros que começam justamente com PI. Beleza? Então, o que a gente viu até o momento? A gente falou um pouco sobre a ideia básica de uma query, qual é a forma de utilizar ela, os comandos maior igual, maior, menor igual ou menor. Entendemos o que é um projection aqui, que é uma instrução a mais no Finder que vai definir para a gente o que vai ser mostrado ou não. E falamos um pouco sobre alguns conceitos básicos ali de regex ou expressões regulares. Então fica como dica para você consultar a respeito desse assunto. Faça uma pesquisa, faça uma consulta aí a respeito de regex, de expressões regulares, para que você aprimore ainda mais as suas consultas e possa ter sucesso aí na hora de fazer as suas buscas na base de dados. Beleza?